Bom dia a todos, bom dia, professor Comparato, bom dia, professora Taviani, senhoras, senhores. Com grande honra que eu inicio os trabalhos nesta manhã para discutir o tema transformando o direito público no contexto dessa merecida homenagem ao professor Fábio Conder Comparato. Ele nos advertiu que devíamos despessoalizar o discurso e pensar propostas para o país. Essa é a marca da conduta sempre altruísta do professor Comparato. Para aqueles que não sabem, eu fui orientado no doutoramento por ele. Talvez tenha sido o último doutorando a concluir o doutoramento quando ele ainda estava no departamento de Direito Comercial. Eu me lembro de tudo, professor. Me lembro quando fui admitido, me lembro dos longos anos em que o senhor me orientou, eu me lembro das visitas no escritório da Alameda dos Tupiniquins, eu me lembro de tudo que o senhor me disse, eu me lembro de tentar exaustivamente, em vão, imitá-lo, copiá-lo, entendê-lo. Eu me lembro de todo esse esforço, sobretudo do seu esforço, de encaminhar um rapaz que procurava seus caminhos, descobrir suas ideias, descobrir pensamentos próprios. Isso me incentivou e vem me incentivando, sobretudo nos últimos anos, ainda mais nos últimos anos. Aprendi com o senhor muito sobre como pensar o Brasil, mas, sobretudo, como enfrentar as frustrações decorrentes das dificuldades da tentativa de mudar o Brasil. Aprendi nesses anos a cair, a levantar, vi as suas frustrações e, ao mesmo tempo, a sua batalha árdua e, por vezes, inglória, na tentativa de, como escritor político, como jurista e transformador social, tentativa de promover mudanças para o Brasil. Fazer com que o Brasil, com que o Estado brasileiro não se submeta aos interesses exclusivos do capital. Fazer com que tenhamos mais distribuição de renda, tenhamos justiça social, que, de alguma forma, assimilemos que um desenvolvimento autônomo e não dependente é fundamental para o avanço dessas ideias e para a concreção dessas ideias. E é por isso, sem mais delongas, que eu passo a palavra ao professor Celso Campilongo com um pedido que foi feito no passado pelo professor Comparato e que se renova. Um pedido de que ele nos diga um pouco sobre essa obra importante que pede Muda Brasil. Professor Valfrido, é uma honra integrar esta banca ou este painel juntamente com o professor André e numa justíssima homenagem ao professor Fábio Comparato. Agradeço ao professor Alessandro Taviani pelo convite, pela possibilidade de integrar este painel e principalmente o felicito pela iniciativa, uma iniciativa
oportuna, uma iniciativa bastante justa. Dentre as diversas lacunas da minha formação, uma delas é de não ter sido aluno do professor Comparato. Eu estudei no período noturno, aqui na graduação, uma época em que o professor Comparato não lecionava no noturno, e quando fiz o curso de pós-graduação, também não tive oportunidade, nem nos créditos do mestrado, nem nos créditos do doutorado, de cursar nenhuma disciplina com o professor Comparato. Apesar de não ser seu aluno de direito, sem dúvida alguma, como todos que passaram aqui pela faculdade, e talvez isso seja ainda mais importante, continuo sendo, fui um discípulo de fato, um leitor das suas obras, alguém que acompanhava os seus trabalhos quando este livro foi publicado. O livro Muda Brasil, uma Constituição para o Desenvolvimento Democrático, ele foi escrito em 1985 a pedido do Partido dos Trabalhadores. Continha, além de uma justificativa, de uma explicação a respeito da Constituição que o Brasil receberia nos anos seguintes, um anteprojeto completo, encomendado à época pelo Partido dos Trabalhadores, de Constituição. Aquela época, 1985, 1986, 1987, um período de ampla discussão a respeito da Constituição, vários professores aqui da faculdade publicaram livros a respeito do projeto, do tema, uma nova Constituição para o Brasil. Alguns sempre correndo o risco de acabar esquecendo alguém que tenha publicado, escrito sobre o tema à época, e eu esteja aqui esquecendo. Professor Dalmo Dallari, professor Eros Grau, professor Ter Sampaio Ferraz Júnior, professor Gofredo da Silva Teles, professor José Eduardo Faria, além, obviamente, do livro do professor Comparato. Eu tinha, então, uma pleiade de juristas, de professores aqui da faculdade, refletindo a respeito daquele tema, e todos estes livros tiveram, naquela ocasião, uma importância muito grande para o debate. O livro do professor Comparato se insere neste conjunto. Tem vários fatores que são significativos, não apenas o tema, a relevância do tema, o contexto de final da ditadura, redemocratização do país, são detalhes que envolvem até mesmo a editora. A editora brasiliense tinha, naquela época, um papel muito importante de resistência à ditadura militar. Praticamente todos os autores que pensavam o Brasil escreviam com a editora brasiliense, e o livro do professor Comparato foi publicado naquela época pela editora brasiliense. O professor Alessandro Ottaviani fez um conjunto de perguntas, e depois nós vamos reunir, o professor Alessandro reunirá estas conferências num conjunto de textos, aí com as ideias melhor trabalhadas, mas eram 3 ou 4 perguntas formuladas aos autores. Eu vou organizar um pouco da minha fala com base nas perguntas. Pedi ao professor Ottaviani qual é a principal ideia que está por trás do livro. Fico aqui com o receio, na presença de quem possa fazer uma interpretação não apenas muito melhor do que a minha, mas a interpretação autêntica do texto, me atrevo aqui a ver como eu enxergo a principal ideia, o conjunto das principais ideias desta obra. Uma síntese muito apertada e injusta em relação à qualidade do trabalho. Mas acho que a preocupação central aqui era a seguinte: como eu posso compreender o poder, o tema do poder, e não apenas o poder político, o poder de uma maneira geral, o poder social, o poder econômico, como eu posso compreender o poder atrelando este tema à democracia, ao direito e ao desenvolvimento. Aqui eu tenho um núcleo das preocupações do professor Comparato no anteprojeto e na justificativa que precede o anteprojeto. Tudo isto atrelado a uma preocupação central, na minha leitura, com a erradicação da pobreza. Então direito, democracia, desenvolvimento e erradicação
da pobreza. E tudo isso atrelado a duas ideias, movimentado, né, impulsionado pela ideia de participação e pela ideia de justiça social. Então, a principal ideia, na minha maneira de ver, desta contribuição, desta obra, envolve este conjunto, esse entrelaçamento de temas. Segunda pergunta do professor Alessandro: como esta obra me influenciou pessoalmente? Bom, é difícil também a gente dissociar o contexto em que a obra foi publicada do contexto em que era um período que eu estava cursando o meu mestrado. Tá? Uma obra que tem 30 anos. E naquele período não eram poucos os estudantes, ou não eram poucas as teses de mestrado e de doutorado que tinham exatamente esta mesma agenda temática. E isto acabou, digamos, perseguindo um pouco os meus trabalhos sucessivos. Eu escrevi, no período em que este livro foi publicado, uma dissertação de mestrado sobre representação política. O texto do professor Comparato é um texto especialmente sobre a democracia participativa, mecanismos de participação, mas evidentemente ninguém pode escrever sobre a democracia representativa. Nesta época, defendi o meu mestrado aqui na faculdade em 87, sem tratar do diálogo, da relação entre democracia representativa e democracia participativa. Então, esta já é, digamos, uma evidência de que uma obra como a do professor Comparato, que tratava exatamente da mesma agenda, dos mesmos problemas, dos mesmos temas, teve uma influência direta e muito importante, não só para mim, mas para todo mundo que escreveu sobre esses temas naquela época. Logo depois disso, eu escrevi uma tese de doutorado sobre a regra da maioria. A regra da maioria é a regra de ouro da democracia. Eu estou dizendo que, numa síntese das principais ideias do professor Comparato, a questão da democracia é uma questão central. Então, representação política no mestrado, regra da maioria no doutorado, o que está em jogo é a teoria da democracia. Tá? Então, estas eram também as minhas preocupações. No prosseguimento da carreira acadêmica, defendi uma tese de livre docência na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A única tese que eu não defendi aqui foi a livre docência defendida na PUC. Era uma livre docência a respeito do poder judiciário e do acesso à justiça. Ora, como tratar das liberdades fundamentais, como tratar da democracia sem lidar com o tema do judiciário. Evidentemente, porque os meus vínculos com o temário do professor Comparato persistiram também na livre docência. E, finalmente, o mais recente trabalho que eu defendi aqui na faculdade foi a tese do concurso para titularidade, era uma tese sobre movimentos sociais e interpretação do direito. Ora, participação política, mobilização social, superar os impasses do subdesenvolvimento brasileiro, tratar da questão da pobreza, isso tem a ver, evidentemente, com a posição dos movimentos sociais. De forma a que a segunda pergunta, como a obra do professor Comparato, e de modo particular este livro, influenciou pessoalmente ao autor, eu diria que o meu percurso intelectual, os temas que me preocupam são temas que estão muito próximos da agenda, se não coincidirem completamente, da agenda do professor Comparato. Terceira pergunta do professor Alessandro: qual é o impacto da obra ao longo dos anos? Né? Nós poderíamos sintetizar aquilo que são as principais ideias deste livro, ou reduzir a preocupação a dois temas. O professor Comparato estava muito preocupado no momento em que escreveu este livro e que fez esta redação de um anteprojeto de Constituição, com a desigualdade social e com o subdesenvolvimento. Este era o eixo do livro. Ora, estes dois temas perseguem a intelectualidade brasileira
perseguem o Brasil até hoje. São os impasses que nós temos que superar. Eram os impasses de 30 anos atrás e são os impasses de hoje: desigualdade social e subdesenvolvimento. E, finalmente, a quarta observação, objeção do professor Alessandro Ottaviani. O que é que eu tenho no livro como pauta para a atualidade? Ora, o professor Comparato discute nesse livro origens e limites do poder, a ideia de soberania popular, o controle do exercício do poder, as fórmulas para se superar o liberalismo. Há, na minha maneira de ver, por trás desta contribuição, uma crítica aos projetos liberais de Constituição que estavam em disputa, em discussão àquela época. Então, este é o temário, esta é a pauta do livro, esta é a sua atualidade. Eu gostaria de fazer agora um exercício de identificar alguns temas, ler rapidamente algumas passagens, claro, escolhidas aí a dedo para efeitos de uma rápida exposição, de uma rápida intervenção. Eu quero ler uma ou outra passagem do livro do professor Comparato e depois fazer comentários. Esses comentários estão longe de representar uma crítica ou um desacordo em relação aos temas, mesmo porque, em relação aos problemas, eu tenho, digamos, uma identificação muito grande com as propostas do professor Comparato. Né? Mas é tentar examinar coisas que foram escritas há 30 anos, à luz da teoria social, da sociologia jurídica, da teoria jurídica produzida nos últimos anos, ou produzida posteriormente. E os temas a respeito dos quais lerei algumas passagens e farei alguns comentários serão subdesenvolvimento, participação, planejamento e a própria noção de Constituição. São os temas que perseguem a obra do professor Comparato, este livro do professor Comparato. Subdesenvolvimento, participação, planejamento e Constituição. Bom, vamos começar pela maneira como o subdesenvolvimento é tratado aqui. Eu vou ler uma passagem da página 16, da página 25, da página 55. Página 16, diz o professor Comparato o seguinte: o ponto de partida é a ideia de que o subdesenvolvimento representa uma situação de desequilíbrio constante e dinâmico entre classes, setores e regiões do país, de modo a produzir múltiplas e crescentes desigualdades. O desenvolvimento aparece, assim, como o processo de eliminação desses desequilíbrios, pela combinação da capacidade de crescimento econômico com a instauração da igualdade básica de condições de vida. No mesmo sentido, há várias passagens do texto que retomam esta ideia, mas no mesmo sentido, apenas para reforçar, na página 25 aparece também esta ideia. Diz o professor Comparato: e como o subdesenvolvimento é um estado de desequilíbrio estrutural e dinâmico da sociedade, produzindo a desigualdade crescente entre classes, setores e regiões, a meta final desse processo de democratização é uma só: o estabelecimento de uma igualdade de condições socioeconômicas básicas, o que significa, politicamente falando, extinguir o regime oligárquico em todos os níveis. Bom, evidentemente, não tenho absolutamente nenhuma ressalva e nenhuma restrição a fazer a esta ideia. Efetivamente, o subdesenvolvimento é o que o professor Comparato disse: desequilíbrio, e um desequilíbrio que vem atrelado à desigualdade. A observação que eu faço 30 anos depois é a seguinte: será que, além destes desequilíbrios apontados pelo professor, classe, setor, região, eu não tenho também
um desequilíbrio entre setores, ou entre sistemas, para usar a minha terminologia, a minha linguagem, entre sistemas que caracterizam a sociedade moderna, como, por exemplo, o sistema econômico e o sistema jurídico, ou o sistema político e o sistema jurídico, de forma que o sistema jurídico não venha revestido, e isto pode ser identificado como um sinal de subdesenvolvimento, o sistema jurídico não venha revestido da capacidade necessária para atuar efetivamente como sistema jurídico. Né? De maneira que, além destes desequilíbrios, eu tenho desequilíbrios também no funcionamento, na autonomia, na operacionalidade dos sistemas. Então, eu chamo atenção para um outro problema do nosso subdesenvolvimento. Né? Além disso, o professor Comparato diz que estes desequilíbrios geram desigualdades. E a ideia de desigualdade está associada à ideia de exclusão, ou ao binômio inclusão-exclusão. Vamos fazer aqui um exercício de identificação daquilo que ocorreu no Brasil na última década. Né? Muitos afirmam que nós tivemos a capacidade de promover a inclusão de milhões de pessoas no mercado consumidor. Alguns falam em 30 milhões, outros falam em 40 milhões, pouco importa. Eu tomo como verdadeira a afirmação de que, na última década, o Brasil promoveu a inclusão social de parcela significativa da sua população no mercado consumidor. Mas, ainda que tenha sido assim, nós tivemos, em 2013, um conjunto de manifestações, as pessoas na rua, que as frases, os protestos, tinha um protesto, enfim, tinha gente que pedia desde Filipão fora da seleção, até gente que dizia o seguinte, este era um slogan, um cartaz muito frequente nas manifestações. Não é por centavos, é por direitos. O que é que significa isto? Que a inclusão no mercado de consumo, né, não veio acompanhada, não teve o efeito viral de significar, ao mesmo tempo, ou simultaneamente, ou automaticamente, inclusão no mercado e inclusão no reconhecimento de direitos. Inclusão na economia não significa necessariamente ou automaticamente, ao mesmo tempo, inclusão no sistema jurídico. Então, este tipo de diapasão, esse tipo de diferença comporta análise, comporta explicação. Aqui está um nó do nosso desenvolvimento econômico, social e jurídico. Então, em relação ao subdesenvolvimento, eu faço este comentário. A inclusão no mercado não significa a inclusão em outros setores. Ao contrário, pode ser, se a frase faz algum sentido, o slogan faz algum sentido, não é por centavos, é por direitos, que a inclusão no mercado de consumo significou exclusão dos direitos. As pessoas continuaram excluídas, por exemplo, do direito a serviços públicos de qualidade. Queremos hospitais padrão FIFA, era uma das frases. Bom, segundo ponto, além de subdesenvolvimento, participação. O professor Comparato insiste bastante na tese da soberania popular. Eu vou ler uma passagem da página 16, da página 17. Página 16. Eis o princípio cardeal do que deveria ser a futura Constituição do Brasil. O reconhecimento efetivo, e não meramente retórico, de que todo o poder emana do povo e em seu nome e proveito deve ser exercido. A norma fundamental de que toda organização de poderes, políticos, sociais ou econômicos, tem por finalidade suprema assegurar a todos condições de vida digna e feliz. É uma passagem e na mesma página prossegue o professor.
sob o aspecto essencial, a soberania efetiva do povo transparece no anteprojeto em 3 dimensões. O necessário consentimento popular como condição de legitimidade da atribuição e do exercício do poder em todos os níveis, participação popular no exercício das funções públicas e a garantia dos direitos e liberdades fundamentais. Muito bem. Aqui também acho que caberia uma observação, e, na verdade, esta não é uma observação nova. À época em que o professor Comparato publicou este livro, o Norberto Bobbio tinha publicado um livro chamado O Futuro da Democracia. E no Futuro da Democracia tinha um capítulo intitulado Os Paradoxos da Democracia. A ideia que eu trago aqui não é muito diferente de uma ideia que naquela época já se discutia. Em que medida o exercício da participação política pode, às vezes, me conduzir a uma armadilha de quanto maior a participação, ao invés disso funcionar como uma cadeia virtuosa, mais participação me conduz a mais participação, que me leva a mais participação, pode me levar a uma cadeia paradoxal. Ou seja, mais participação pode conduzir, ao mesmo tempo, inesperadamente ou contra as expectativas, a mais burocratização. Mais participação pode significar, por exemplo, a construção de amplas burocracias ministeriais, e a lógica de funcionamento das burocracias não é exatamente a lógica de funcionamento da democracia participativa. Será que a participação não pode me conduzir, estranhamente, a novas formas de burocratização? Da mesma maneira como estes paradoxos podem estar por trás não só da ideia de participação, mas da ideia também de igualdade. Será que a promoção de igualdades num ou no outro setor não pode acabar redundando? Aqui, novamente, eu não tenho a corrente virtuosa, mais igualdade, que vai significar mais igualdade, que representa mais igualdade, mas eu posso ter também uma cadeia paradoxal, mais igualdade produzindo novas diferenças ou novas desigualdades. Os exemplos são muito variados. Digamos que nós tivéssemos um amplo e restrito acesso, portanto, mais igualdade, à universidade pública. Nós precisaríamos ter, não uma faculdade de Direito oferecendo 450 vagas por ano, mas a faculdade de Direito oferecendo, 10 mil vagas por ano. Todo mundo que tivesse interesse em estudar Direito e concluísse o colegial poderia vir aqui fazer a inscrição. Mais igualdade. Tem um aspecto, evidentemente, muito positivo nisso. Mas é provável que, com uma escola com 30 mil alunos, com 40 mil alunos, ficasse cada vez mais claro no interior da faculdade a diferença, por exemplo, na qualidade dos professores, a diferença na qualidade dos alunos, a diferença no tipo de aluno que acaba concluindo o curso na faculdade. Ou seja, eu tenho mais igualdade, que pode representar ao mesmo tempo e contra as expectativas a produção de novas diferenças, de novas desigualdades. Então, estou polemizando um pouco a respeito dos paradoxos que estão por trás da participação política. Terceiro ponto, o planejamento. Os planos econômicos e sociais. Eu leio aqui uma breve passagem da página 24. Diz o professor Comparato a respeito da planificação dos planos econômicos. Ora, em país subdesenvolvido, a grande política pública é, obviamente, o desenvolvimento, e ela implica, de modo necessário, a organização racional das atividades públicas pela fixação de objetivos ou metas e pelo levantamento sistemático dos meios ou instrumentos. Em uma palavra, o planejamento. A planificação do desenvolvimento
como função de eminente interesse público, isto é, comum a todos, não pode ser confiada de modo exclusivo a agentes estatais, sem ligação com os grupos ou categorias profissionais que formam a sociedade. Com apoio nessas premissas, o anteprojeto impõe a participação de representantes da comunidade na composição de órgãos de planejamento ou na elaboração dos planos econômicos sociais. Então, uma das características do anteprojeto, da proposta do professor Comparato, era a da criação de um órgão que ficasse com a responsabilidade, com a incumbência de implementar esta política pública para o desenvolvimento econômico, este planejamento para o desenvolvimento econômico. Aqui, a minha observação, novamente, não é no sentido de contestar a importância do planejamento, mas é, digamos, de manter alguma distância em relação ao potencial do planejamento. Nas últimas décadas, e mesmo naquela época já havia quem fizesse esse tipo de observação, não há nada de novo no que eu vou dizer, que o processo de tomada de decisão, decido sempre no presente, e a decisão tem consequências, tem efeitos para o futuro. Tá? É muito difícil que no presente eu tenha condições de controlar todas as alternativas, o horizonte de possibilidades que se apresenta para o futuro. O futuro é, por definição, contingente. Ninguém tem certeza de como será o futuro. Na Idade Média, ao invés de se usar a palavra no singular, se usava com muito mais frequência a palavra no plural, futuros, para mostrar quanto havia de contingência e de variabilidade em relação ao futuro. O futuro é contingente por definição. Claro, eu fiz o planejamento nesta manhã de sair de casa, vir até a faculdade, participar aqui do seminário, deu tudo certo o meu planejamento. Este é um planejamento bastante elementar, mas poderia ter acontecido de eu ter furado o pneu do meu carro, poderia ter acontecido, enfim, de eu me envolver num acidente de trânsito, enfim, a contingência não está completamente afastada. Mas eu estou tratando aqui de algo relativamente simples, fazer o planejamento de uma vinda da minha casa até a faculdade. Eu posso, por exemplo, imaginar também, em relação a políticas públicas, que se eu tenho 100 bilhões de reais para investir e, ao invés de investir uma parte em educação, outra parte em saúde, investir tudo em educação e nada em saúde, que eu terei graves problemas no setor de saúde. É possível fazer esse tipo de planejamento, mas aqui nós estamos tratando de coisas muito elementares. Tratar do planejamento social de forma mais ampla significa manter a reserva ou manter o distanciamento, sabendo que o planejamento, e inclusive muitas vezes a rigidez do planejamento, é incompatível com a contingência que caracteriza o futuro. Às vezes o planejamento pode ser muito bem executado, mas no final da linha existem tantas intercorrências que o planejamento acaba se esvaziando. Há um livro clássico a respeito de planejamento chamado Implementação. O nome do autor é Wydowski, é um clássico a respeito de planejamento. O nome do livro é Implementação e tem um subtítulo curioso que é algo como o planejamento concebido em Washington se desvirtua e termina em nada em Auckland. Então ele estuda um processo de planificação de intervenção estatal num Estado organizado, com recursos, com técnicos altamente competentes, e o livro procura mostrar como todo este planejamento feito por técnicos de Washington acaba
pelas intercorrências do processo de implementação deste planejamento, atingindo objetivos completamente desconformes ao planejamento original. Né? Será que eu posso trabalhar com relações de causalidade, com relações de determinação, inclusive de causalidade e determinação, a priori, quando eu sei que o futuro é contingente, que o planejamento se expõe a estas intercorrências? Claro que isso não significa de forma alguma que eu devo abandonar a ideia de planejamento, mas que eu tenho que levar em consideração que o planejamento se expõe a estas intercorrências. E, finalmente, o quarto comentário. Falei do subdesenvolvimento, da participação, do planejamento. Quarto e último comentário diz respeito ao conceito de Constituição. Há uma passagem aqui no livro do professor Comparato, curiosa. O professor não desenvolve muito esta ideia, faz apenas esta afirmação, isso está numa frase, mas uma frase que me parece forte. Está na página 27. A Constituição não é manual doutrinário nem repositório de máximas ou conselhos. Embora sem dispensar, obviamente, a atuação das forças políticas, o sistema constitucional deve conter um mecanismo de poderes capaz de, uma vez posto em marcha, conduzir essa dificuldade. Tá bem. Embora sem dispensar, obviamente, a atuação das forças políticas, o sistema constitucional deve conter um mecanismo de poderes capaz de, uma vez posto em marcha, conduzir a sociedade a fins determinados. Aí entra a frase que eu quero depois comentar. Algo como um dispositivo cibernético dotado de autorregulação e autoalimentação. Então, o professor está dizendo que as constituições, ou que a Constituição, no caso, a proposta de Constituição do professor Comparato, deveria conter um mecanismo de poderes capaz de, uma vez posto em marcha, conduzir a sociedade a fins determinados. Algo como um dispositivo cibernético, dotado de autorregulação e autoalimentação. O professor Comparato está preocupado nesta passagem aqui, especialmente com a efetividade da Constituição. O que é que pode significar este entendimento da Constituição, 30 anos depois, como um mecanismo autorregulado, como um mecanismo autoalimentado, como um mecanismo cibernético? Talvez, aqui é mera especulação, porque o texto não se aprofunda muito nesta passagem, ou pelo menos nesta terminologia de autorregulação, de cibernética. Mas aqui, de uma perspectiva jurídica, talvez eu pudesse interpretar, como esta visão de quais são os limites da Constituição, de um ponto de vista jurídico, como uma tentativa de não se confundir a Constituição enquanto instrumento jurídico, com a perspectiva que, eventualmente, a economia ou, eventualmente, a política possa ter a respeito do que seja a Constituição. Perfeitamente legítimo um entendimento do que seja a Constituição, da perspectiva econômica ou da perspectiva política. Mas particularmente importante, especialmente se nós pensarmos em termos de efetividade jurídica da Constituição, é identificar quais são os limites operativos da Constituição como um mecanismo jurídico. Como ela autorregula juridicamente o seu funcionamento. E talvez um pouco das críticas que são feitas hoje ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de que
pretende adotar, em alguns casos, um protagonismo incompatível com o texto da Constituição, um ativismo incompatível com o texto constitucional, talvez esteja próximo a, digamos, uma postura a respeito da Constituição que não identifica a Constituição como um mecanismo autorregulado, autoalimentado, como um mecanismo cibernético. Mas são considerações que eu deixo à consideração de todos, particularmente do professor Comparato, tomando como uma grande honra, como uma grande deferência, poder aqui estabelecer este diálogo com o livro do professor Comparato e esses pequenos comentários a respeito desta obra que foi, à sua época, marcante e continua sendo marcante até os dias de hoje. Muito obrigado. Meus caros, eu acho que este conjunto de sessões e painéis tem um objetivo: é educar os estudantes. Educar no sentido de não apenas eles apreenderem como instrução quais são as normas jurídicas, mas, sobretudo, de saber criticá-las, ou seja, fazer um exercício interno de exame e de avaliação. É por isso que a apresentação agora do professor Campilongo me parece da maior importância. Eu já havia dito a eles, o que importa é ultrapassar a pessoa do professor Fábio Comparato, e que não é de grande estatura, tem agora 1,68 m apenas, e nós vamos tentar, com base no que ele escreveu, refletir sobre os grandes problemas do momento. E é isso que vocês, estudantes, têm que aprender. Na França, eu aprendi isto. O que o professor diz não é palavra de evangelho. É um estímulo a que cada um de vocês reflita. E, frequentemente, o aluno diz, professor, eu não entendi isso. Ou então, eu não estou de acordo. O francês não tem essa afabilidade que tem o brasileiro e, muitas vezes, ele pode nos parecer grosseiro. Então, é isso que nós temos que fazer daqui por diante. O professor não é apenas um sacerdote que expõe dogmas. Ele é alguém como um mestre socrático que suscita dúvidas, que promove o diálogo. Eu lhe agradeço, portanto, profundamente. Passo imediatamente a palavra ao professor André. Bom dia a todos. Obrigado, professor Valfrido. Peço licença para inicialmente cumprimentar o professor Comparato, tentando desde logo evitar os pessoalismos, mas dizer da minha honra, ainda que muito brevemente, da minha satisfação em estar presente nessa mais do que justa homenagem. Cumprimentar por isso o professor Alessandro, pela iniciativa, né, e por a oportunidade que nos deu de poder estabelecer novamente esse diálogo agora, não é, a partir das obras e das ideias expostas pelo professor Comparato ao longo da sua vida. Cumprimentar o professor Celso Fernandes Campilongo, cumprimentar o professor Valfrido uma vez mais, todos os presentes. Eu fiz uma intervenção por escrito para tentar aproveitar ao máximo o tempo, que é reduzidíssimo em face da riqueza de ideias que a obra que me coube, não é, para viver a democracia apresenta. Então, na verdade, não é o meu texto definitivo, que é muito maior, não é? Mas eu optei por essa fórmula na medida em que ela me parece mais adequada para trazer tantas e tantas ideias tão atuais ainda nesse momento histórico do país.
Então a obra tem esse sugestivo título, não é? Para viver a democracia. Então eu peço licença ao seu autor, hoje sempre homenageado, não é? Nosso insigne professor, para apresentar o que não pode deixar de ser a minha interpretação, não é, professor? E assim também apresentar as minhas projeções pessoais do pensamento, do seu pensamento, que está expresso nessa obra, grafada sob esse título tão convidativo e que expõe lições permanentes no tempo. Certamente bem se pode compreender o alcance desse título conhecendo a preocupação central de toda a obra do professor Comparato com aqueles que estão, para usar suas próprias palavras, professor, para aqueles que estão despidos de condições materiais necessárias ao exercício democrático. A democracia é a melhor forma de organização política e a boa organização política, diz o professor Comparato, é condição para viver feliz. Mas para viver feliz é preciso saber como viver a democracia. A obra, que foi publicada em 1989 e contém textos que são concomitantes à entrada em vigor da Constituição, alguns deles tendo sido escritos durante o próprio processo constituinte, outros anteriores, né? E me refiro então a esse aspecto temporal, não porque os textos estejam datados no sentido de serem superados, mas sim porque nos permite compreender uma das características mais marcantes dessa obra, mais marcantes e mais convidativas, que é a sua formulação propositiva, ao lado da forte revisitação dos clássicos. Aliás, a erudição, já foi dito aqui, uma característica sempre permanente, encartada nas obras do professor. E também uma visão crítica das instituições estatais e dos pensamentos forjados no nascimento do constitucionalismo. Essas são as características centrais da obra. Embora hoje eu me reporte aqui com prioridade a essa obra, para atender esse chamado que muito me honra, professor Alessandro, especialmente pela oportunidade de ter o professor Comparato aqui como ouvinte, né? Claro, com uma certa dificuldade, não é? Até porque aqui eu faço uma projeção das suas ideias, muito com o risco de cometer algumas inadvertências, mas creio que se possa afirmar que estamos diante de algumas notas, em geral, próprias e típicas, né, da linha de pensamento muito firme do professor Comparato, que tanto influenciou essa casa e tanto continua a influenciar essa casa e a democracia brasileira. E a ciência do direito, obviamente. O título para viver a democracia contém já em si uma acurada percepção desse fenômeno. Não é um título qualquer. Como ocorre com todos os seus escritos, temos aqui uma formulação já provocativa, ou para dizer o mínimo, convidativa à reflexão. Em primeiro, o título resiste a considerar a democracia como uma ocorrência isolada, um fenômeno independente de outros fatores. Por outro lado, o mesmo título nos apresenta a democracia concebida como uma experiência concreta, real, situada historicamente. Por isso, para viver a democracia. Em seu conteúdo, a obra deixa certo que viver a democracia exige transformações. Transformações de comportamento, de instituições, de concepções do direito. Aqui estamos falando de transformações da própria ciência do direito e de suas abstrações, de seus engessamentos históricos, preocupações que, como sabemos, também marcam a trajetória do nosso homenageado. Mas não apenas transformações. O professor Comparato indica ainda que a única forma, que abro aspas, a única forma plena de realização do interesse popular é a racionalização das políticas estatais. É preciso conhecer a posição do professor Comparato sobre a importância não apenas de políticas econômicas, como já deixou inclusive certo professor Campilongo, mas sobretudo das políticas sociais. Decorre todo esse conjunto de observações algumas explicações, explicitações, que tomo a liberdade de fazer acerca do tema, apenas no intuito de antecipar e reforçar o conteúdo e o caminho que vamos trilhar. Então, as observações ou complementos, vamos dizer assim, seriam os seguintes. Para realmente viver a democracia, podemos ou devemos mesmo cogitar de um contexto institucional diverso do atual? E mais do que isso, embora isso já seja suficientemente provocativo, como viver a democracia em um contexto real, significativamente diverso do contexto em que foram criados os mecanismos jurídicos e os poderes clássicos com os quais continuamos trabalhando? Uma nota característica dessa obra é certamente pensar em instituições sem apego ao tradicional, comprometido com o que já havia escrito em seu texto, né, professor,
o seu famoso texto de 1965 sobre o indispensável direito econômico. E isso por força, obviamente, essa característica de pensar fora do tradicional, não é? Muito assumida a partir das suas próprias premissas, não é? E não por um amor incondicional à mudança ou à perspectiva de transformação por si mesmo. Permitam-me então avançar um pouco mais na riqueza de ideias e de ideais que perfazem essa magnífica obra, perfilhando em minha exposição a linha condutora dos direitos humanos, procurando com isso cobrir, ainda que sinteticamente, a temática da obra. Adianto desde logo, porém, que a racionalidade da atuação estatal, por uma reestruturação dos poderes e o planejamento constituem pano de fundo necessário de todos os pontos que vão ser trabalhados. Há uma riqueza de tópicos e de reflexões que certamente não cabem dentro de uma limitação de tempo hoje. Então me permitam ainda intercalar na minha fala, como fez o professor Campilongo, algumas citações textuais que não poderiam deixar de ser exaltadas nesta justa homenagem pela insuperável formulação que já receberam do professor. Alguém já disse mesmo ontem aqui que seria a melhor fórmula de homenagear o professor Comparato seria ler publicamente a sua obra, né? E essa leitura, como não cabe, obviamente sigo então esse caminho de, com a linha condutora dos direitos humanos, procurar retomar algumas das ideias que estão nessa obra. Também os direitos humanos são aqui realçados como fator de transformação social. Liberdades individuais são resistências, sim, mas o são, como lembra o professor Comparato, em relação a qualquer que seja a forma de poder, e não apenas em relação ao poder estatal, não é? Como a ideologia liberal costuma procurar reforçar. Atendendo à chamada de um direito como resultado de um processo cultural, a obra observa que os direitos humanos nunca fizeram parte do patrimônio cultural latino-americano. Estamos vinculados ao aparecimento da classe burguesa, estando os direitos vinculados ao aparecimento da classe burguesa no Ocidente. O professor Comparado lembra que foram duas as condições históricas essenciais para o surgimento desses direitos humanos. Primeiro, a abolição da sociedade de estamentos e, segundo, o fundamento comunitário do direito. Nenhuma dessas condições, lembra o professor Comparato, nenhuma dessas condições históricas existiu durante a formulação das diferentes nacionalidades na América Latina. E continua o professor Comparato, a escravidão foi indubitavelmente a instituição social mais importante na formação do caráter e dos costumes latino-americanos. Isso significou uma separação social muito mais acurada do que a dos estamentos feudais ou até mesmo do sistema hindu de castas. Nesse sentido, recorda o professor, a situação, vergonhosamente ainda atual no nosso país, dos trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravos. Nesse ponto, é preciso reconhecer, como enfatiza o professor Comparato, que a condição primária para os direitos sociais é o contínuo crescimento econômico. Os direitos sociais não ligados à condição de trabalhador só se realizam se o Estado prestar e realizar políticas públicas adequadas. E uma frase que me parece lapidar e emblemática da obra, lemos o seguinte: num país subdesenvolvido, a grande política pública é, obviamente, o desenvolvimento. Novamente aqui a nota da transformação, a nota de um novo modelo de Estado para uma nova sociedade. E diz, continuando, a grande política pública deve consubstanciar-se no Plano Nacional de Desenvolvimento. Planejamento, preocupação que será retomada em diversos outros escritos, em diversas outras dimensões. E o que é o bem público? Pergunta o professor Comparato. De maneira que até hoje pode ser considerada, inovadora, a resposta que vemos é a seguinte: concretamente entendido, em nosso país, o bem público tem um nome: desenvolvimento. Ou seja,
a melhoria global das condições de vida da população. A forma específica de como a dignidade se conecta com a nossa Constituição econômica, porque a dignidade está expressa no nosso capítulo, formalmente falando, inclusive, né, no capítulo, portanto, da ordem econômica. Essa forma como a dignidade se conecta com a Constituição econômica é exatamente a democracia econômica, o tema do trabalho que está no pano de fundo de todo o trabalho nessa obra. Mas uma nova ordem é necessária e é nessa perspectiva que a obra nos convida a refletir. Daí, pois, a proposta de se diferenciar, por exemplo, que aparece nessa obra em outros textos, de diferenciar algumas empresas e de bem compreender o direito de propriedade. O professor Comparato, nessa obra, não é, rapidamente nos convida a refletir sobre a diferença entre empresas de interesse social daquelas empresas de interesse puramente privado ou particular, independentemente de quem seja o controlador. Para fins de se exigir das empresas de interesse social um estatuto empresarial comunitário, quer dizer, um estatuto empresarial não capitalista. Assim, por exemplo, seria o caso das empresas de comunicação, que o professor Comparato apresenta, inclusive, como proposta na obra Muda Brasil. A dependência está também na falta de desenvolvimento e na falência do aparato estrutural para realizar o desenvolvimento. É preciso uma reorganização dos poderes. Daí a crítica que encontramos aqui nessa obra. Diz o professor Comparato: péssimo trabalho técnico realizam os constituintes que multiplicam declarações de direitos sociais, deixando de aparelhar o organismo estatal para poder atender às prestações consequentes. Fecho aspas. Uma forma de se superar, ainda que parcialmente, essas deformações e déficits normativos está no reconhecimento de que o Poder Judiciário é também uma estrutura e um ator importante na busca desses objetivos. Por isso, diversas soluções são engendradas pelo próprio professor Comparato, com base na estrutura propiciada por esse poder, pelo Poder Judiciário. Diz o professor Comparato: a era do juiz, politicamente neutro, no sentido liberal da expressão, já foi superada. O mesmo valendo também para a atividade da advocacia, a atividade do operador do direito, que é também, ao final da obra, objeto de reflexão e de um idêntico encaminhamento pelo professor Comparato. Né? É necessário que a advocacia possa agir fora dos limites de uma contenção típica da legalidade formal. É preciso admitir a advocacia com função social. Em lição insuperável, então, para a nossa atualidade, em um país que, inclusive, acaba de assistir ao despreparo das nossas forças de segurança pública em lidar com manifestações legítimas de liberdades, a obra indica um caminho para a necessidade de iniciar a desejada, abro aspas, a desejada democratização das forças policiais, talvez pela escolha popular de alguns chefes de polícia, de modo a torná-los mais representativos da comunidade que se dispõem a defender do que representativos do aparelho estatal no qual se inserem e no qual sempre procuram prestar obediência. Sublinho aqui, portanto, a atualidade, o grande alcance desse encaminhamento, sempre fartamente justificado pela gritante falta de comprometimento com a vivência dos direitos humanos nesse país. Está claro que a sua compreensão de que o núcleo essencial dos direitos humanos, em uma concepção, diria, macro-jurídica, né, reside, segundo o professor Comparato, na vida e na dignidade. Por isso, a advertência sobre os problemas em tentar resolver o conflito do tema propriedade. Abro aspas. Como se tratasse de meros conflitos privados, fecho aspas. Porque não se trata de meros conflitos privados, os conflitos que emergem da discussão em torno do direito de propriedade.
seja porque as unidades empresariais buscam colocar os instrumentos públicos do poder, como, por exemplo, orçamento, educação e forças armadas, a serviço da própria produção, como diz o professor Comparato. E no reverso dessa mesma moeda, não é? O Estado burocrático partilha, muitas vezes, do mesmo ideário capitalista de acumulação empresarial, embora muitas vezes sob uma justificativa não capitalista ou não privatista, não é? Como, por exemplo, o nacionalismo. Mas também, não é? Essa dificuldade de lidar com as disputas em torno do direito de propriedade, com meras disputas de conflitos privados, também decorre da circunstância de que essa disputa não é apenas uma disputa sobre titularidade de bens, como bem observa o professor Comparato, mas, sobretudo, no âmbito empresarial, ela é, abro aspas, o exercício do poder sobre outros homens, fecho aspas. Ainda outra advertência de que, na teoria democrática moderna, não há nenhuma, diz o professor Comparato, não há nenhuma opção preferencial pelos pobres, em virtude justamente de uma noção totalizante que se estabeleceu a respeito de povo, que é uma noção que emerge justamente do constitucionalismo originário dos Estados Unidos. Mas o professor Comparato aqui, revisitando os autores clássicos, revisitando Aristóteles, especialmente, defende a soberania dos pobres, não a soberania popular. Pobres que são a maioria esmagadora de nossa população, já que um regime político que não atenda a maior parte da população certamente não é um regime justo, todos concordaremos com isso. Mas a esse critério quantitativo, o professor Comparato agrega ainda a necessidade de novos institutos de participação popular. Tudo isso significa alterar a estrutura de poder. Tudo isso significa mudar profundamente o esquema de poder que se estabeleceu na nossa sociedade. Aliás, sobre essa mudança também qualitativa com institutos de participação popular, né, temos aqui a crítica do professor Comparato nessa obra, e que permanece até hoje, sobre a iniciativa popular de leis, por exemplo. Não só pela falta que a Constituição, que se sente na Constituição de uma iniciativa popular, por exemplo, de propostas de emenda à Constituição, mas, sobretudo, não é, professor? O professor diz nessa obra, tais as exigências para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular irão certamente inibir a participação do povo no processo legislativo. É algo que, uma profecia que infelizmente se realizou. Nós não temos um único projeto de lei de iniciativa popular. Todos aqueles que nós comentamos como tendo sido assinados, não é, pela sociedade, propostos pela sociedade, desde o Ficha Limpa, da Lei Ficha Limpa, passando por alguns outros, na verdade, no Congresso Nacional foram todos assumidos como projetos de iniciativa encampados por algum parlamentar. Eles não seguiram a tramitação de projetos de lei de iniciativa popular, porque para isso precisaria ter sido feita a conferência de todos os requisitos exigidos constitucionalmente. E o Congresso não tem essa estrutura e não promove esse tipo de checagem. Ele opta por receber os projetos de lei de iniciativa popular como se fossem projetos de um parlamentar que encampa, porque é assim mais fácil, só que a facilidade aqui encobre, obviamente, né, todo um rito que vai se esfarelando, que é aquele da participação popular no Congresso Nacional, na perspectiva da formação das leis. Mas é importante reconhecer que com isso, com todas essas observações, a função primordial do Estado deixa de ser, esse é um ponto central da obra, deixa de ser a produção do direito. Na verdade, a principal preocupação do Estado passa a ser a realização de políticas ou programas de ação nesse contexto social latino-americano, nesse contexto brasileiro. E não se esperava mesmo que o modelo liberal estivesse preocupado com
ou o constitucionalismo estivesse preocupado com a formação ou a criação de uma nova sociedade. Não era isso que se esperava. Não devemos esperar isso do constitucionalismo de matriz norte-americana. Daí uma indagação essencial na obra, que aparece formulada pelo professor. Como impor juridicamente o cumprimento dessas prestações sociais, constitucionais, quando o aparelho estatal é constituído para se neutralizar internamente, num permanente equilíbrio de poderes? Fecho aspas. É a inadequação estrutural sentida logo no início do processo de industrialização que o mundo sofreu. Houve um crescimento desmedido a partir dessa dificuldade, um crescimento desmedido do poder executivo. Né? Como se esta fosse a resposta, e foi efetivamente a resposta imediata dada a essas dificuldades históricas. E a própria tarefa de fazer as leis se transferiu, em parte, ao executivo. Aliás, recentemente, alguns chegam a propor que nós aceitemos de vez que o poder executivo não tem limites. Né? Isso aparece expressamente numa obra de 2010, por exemplo, dois autores norte-americanos, o Eric Posner e a Adrienne Vermeule, na obra The Executive Unbound, After the Smithsonian Republic. O certo é que nada disso fora previsto no modelo original do constitucionalismo. E esse novo modelo no Brasil foi facilitado, esse novo modelo de dar uma resposta fortalecendo o poder executivo, foi facilitado pela nossa tradição de um presidencialismo autoritário. Mas, diz o professor, o government by policies, em substituição ao government by law, supõe o exercício combinado de várias tarefas que o Estado liberal desconhecia por completo. Fecho aspas. Agora, a finalidade do Estado não é a conservação da sociedade ou do estágio atual, mas sim a transformação da sociedade. Aliás, essa é uma proposta, né, que o professor tem desde cedo e que inaugura, eu diria, a concepção de direito econômico nessa casa. Né? Tema da transformação. Logo, surge mais uma pergunta, formulada também pelo professor Comparato. A estrutura de poder estatal, construída pelo constitucionalismo clássico, com base no pensamento político liberal, é apta a exercer essa função nova de desenvolver políticas ou programas de ação a longo prazo? Fecho aspas. É a pergunta formulada e atual do professor, e a resposta, não é? Nós todos sabemos, não. Não, as instituições do Estado liberal tendem à neutralização do poder de ação do Estado. É preciso reconhecer, como o professor Comparato, que a Constituição Brasileira de 88 não inovou nas estruturas clássicas de poder, construídas no século XVIII. Há, portanto, uma contradição de que se atribui, porque há uma atribuição ao Estado pela Constituição de toda uma gama de funções que são funções de transformação social. Aqui, e gostaria de enfatizar, talvez um pouco divergindo da ênfase, talvez aqui dada pelo professor Campilongo, não é? Retomando o problema do planejamento, mas aqui só para lembrar, não é, que o professor Comparato nessa obra, não é, contrariando inclusive o professor Nobel de Economia de 1979, Arthur Lewis, que sugeriu que a função de planejamento fosse atribuída ao executivo, mais precisamente ao primeiro-ministro, né? O professor Comparato considera que isto é insustentável, né? E propõe, e isso é proposto, inclusive consta da obra que já foi aqui também exposta, Muda Brasil, uma Constituição para o Desenvolvimento Democrático, né? O professor Comparato propõe um Plano Nacional de Desenvolvimento nessa obra, porque em outras obras o professor Comparato retoma, né, a questão do planejamento, inclusive em outros níveis, né, supraestatais. Ele retoma nesta obra, apresenta também a questão central do Plano Nacional de Desenvolvimento como uma forma, e aqui a ênfase que eu queria dar, como uma forma de democratização, né? E para isso propõe
e aqui está exposto, assim como na obra Muda Brasil, propõe uma série de novas estruturas, né, de divisão do poder. Portanto, aqui há esse acoplamento com a ideia de que é preciso repensar. Nós estamos sendo convidados, inclusive hoje, porque é essa a atualidade do assunto, a repensar o próprio sistema de divisão de poderes tradicional. Esse plano de desenvolvimento se encaixa nesse contexto. E esse plano de desenvolvimento seria vinculante para a administração. E mais do que isso, uma proposta muito interessante nesse contexto, e que me chamou também muito a atenção, com a obrigação imposta, que nós deveríamos realmente impor aos ministros e certamente a outros âmbitos da administração pública, a obrigação imposta de se submeterem um planejamento elaborado para a pasta, né, submeterem esse planejamento e vincularem-se a esse planejamento, e de maneira que o parlamento pudesse, inclusive, aprovar ou não o planejamento elaborado pelo titular da pasta e controlar a execução desse planejamento, para que houvesse efetivamente, não é, maior pressão sobre a realização por parte das diversas autoridades que integram o poder, para que houvesse essa maior vinculação com a realização dos direitos, né? E para isso também, e nessa medida, a gente entende o porquê o professor Comparato sugere que o controle de constitucionalidade fosse atribuído a qualquer pessoa do povo, não a um rol reduzido de pessoas. Novamente, nós temos aqui uma proposta que altera, ou propõe a alteração das estruturas, né? Não estamos falando só de alterar as estruturas apresentadas na Constituição de 88, nós estamos falando de alterar as nossas próprias estruturas de pensamento, muitas vezes muito arcaicas, porque ligadas a um momento histórico ultrapassado ou não adequado ou não aderente à nossa realidade concreta, né? Então, mais uma vez, a atualidade da obra se faz presente, né? Com isso, já aqui dando o meu tempo, eu queria encerrar simplesmente dizendo que, para viver a democracia, dependemos, portanto, da transformação. Essa é a lição que nós colhemos especificamente nessa obra, mas ao longo, claro, dos trabalhos do professor. Eu diria que dependemos, mais do que da transformação, dependemos desse tipo de discussão. Dependemos dessa obra, dependemos de todo o trabalho feito pelo professor Comparato ao longo da sua vida. Por isso agradeço, aqui para encerrar, agradeço ao professor Comparato por essa possibilidade que nos deu de termos entre nós alguém que pudesse nos abrir as portas e mostrar o caminho das discussões verdadeiras que nós precisamos ainda enfrentar para superar a nossa realidade de atraso, subdesenvolvimento e exclusão. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Parabéns, professor André, professor Campilongo. Certamente a fala dos dois professores, professor Campilongo e professor André Ramos, demonstra como essas duas obras se lançaram à resposta de duas perguntas fundamentais. A primeira, como fazer para que o Estado, uma criatura concebida para servir o capital, sirva o povo? E, de outro lado, uma outra pergunta, o direito será capaz de domesticar essa fera opressora? Será capaz de arrefecer o seu ímpeto na promoção de desigualdades jurídica, econômica e social? Essas são as perguntas das quais o professor Comparato se desincumbe ao produzir, o que me parece, essas duas obras. E são as perguntas que ele lança
a todos nós. Acredito que, de certa forma, o professor Campilongo e o professor André tenham também contribuído para esse debate. Muito obrigado, dou por encerrado essa sessão e agradeço a todos.